Olá, boa noite. Estamos de volta, né? Com os nossos encontros de domingo para poder conversar algumas coisas sobre psicologia, sobre como superar a depressão. Então, hoje eu decidi vir aqui para a gente conversar sobre como que a psicologia pode te ajudar a superar não só a depressão, como outros tipos, né, de transtornos, como ansiedade, por exemplo, principalmente ansiedade e depressão, a psicologia tem muito, talvez seja a forma prioritária de ajuda que a gente pode ter nessas situações. Agora a questão é a seguinte: cada um dentro da psicologia tem o hábito de buscar ajudar por um ponto de vista, de uma forma, e acabar ajudar parcialmente ou atende só um certo número de pessoas, porque não compreende que os processos depressivos e ansiosos podem ter fontes, origens diferentes. Você já deve ter ouvido falar sobre psicologia baseada em evidência, ou psicanálise, ou análise do inconsciente, ou questões existenciais. Quer dizer, cada uma dessas formas de lidar com depressão e ansiedade, ela vai buscar ajudar e auxiliar de uma maneira diferente. Então é comum as pessoas chegarem para mim no consultório, eu acho que essa, vamos dizer, é uma das principais formas que as pessoas chegam. Falam assim, nossa, eu fazia terapia, tipo TCC, terapia cognitivo-comportamental, me ajudou legal, mas chega um ponto que ela não consegue mais aprofundar sobre as questões que eu tenho passado na vida, né? Sobre as dificuldades, as reflexões que eu tenho. Acaba ficando para mim muito raso. Ou a pessoa ainda chega e fala assim, olha, ajudou, por exemplo, a lidar com a minha ansiedade, mas eu vou ter que ficar fazendo exercícios, tarefas o resto da vida? É isso que não é isso que eu desejo para mim. E de fato eu posso te falar que isso não é necessário. Agora, por outro lado, tem pessoas que já querem uma ajuda, né? Não, eu tô com um problema determinado, assim, né? Tô precisando organizar melhor minha vida, eu não consigo colocar em ordem a minha rotina, eu realmente estou com sintomas muito exacerbados, né, de ansiedade e depressão. E aí o psicólogo tenta já ir no fundo, né, da personalidade da pessoa, sabe, as causas mais profundas, deixando esses sintomas de lado. E acaba que isso pode angustiar muito uma pessoa e ela acaba saindo da terapia. E aí o psicólogo ainda, né, na sua prepotência, nesse momento, vai falar assim, isso foi resistência, né, do meu paciente, porque ele não deu conta de aprofundar muito na alma. Só que ele estava tão angustiado já que você não precisava fazer ele se angustiar mais, né? Você precisava, naquele momento, naquele pedaço de tempo, auxiliar a lidar com os sintomas de uma forma mais tranquila, né? Mais efetiva também, que fosse direto no ponto. Então, eu costumo dizer que a terapia ela tem três possibilidades de a gente ajudar as pessoas. Foi até baseado nisso quando eu criei o método Depressão Zero, eu utilizo bastante, né, dentro do consultório. Em um determinado momento, a gente precisa olhar os sintomas. A gente precisa olhar o que boa parte das pessoas vão chamar assim, né, de tá muito em voga, você dá esses diversos nomes psicopatológicos, né, sobre ansiedade, depressão, ansiedade generalizada, TOD, TAG, TAI, e por aí vai, né? Então, todos esses sintomas, quer dizer, quando eu falo eu quero tratá-los, é, é bom a gente ter em mente que do que eu estou focando ali é tratar esses sintomas, que, por exemplo, uma pessoa que chega com crises de ansiedade, ou uma pessoa que ela está muito desanimada, não quer fazer nada, não quer, acha que tudo na vida dela vai dar errado, ou uma pessoa que tem se irritado bastante com as outras, e isso tem atrapalhado a rotina, tornado ela menos funcional, é sinal de que isso é o prioritário para eu olhar nesse momento. Não adianta eu querer olhar inconsciente, quer dizer, pode ser que auxilie, sim, mas eu acho particularmente mais efetivo que você tenha o cuidado e o carinho de entender que a pessoa está sofrendo bastante naquele momento e é para isso que ela buscou sua ajuda. Então, nessas horas, o que a gente faz é fazer com que a pessoa ela reflita melhor, ela confronte melhor, ela entenda como são seus processos cognitivos. Isso quer dizer, auxiliar, né, você, por exemplo, que está sofrendo, a entender que a sua forma de pensar interfere na sua forma de agir e de sentir
e essa forma de sentir vai interferir na sua forma de agir, ou mesmo em ter reações fisiológicas, isso é o ponto inicial, que a gente chama de psicoeducação. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não compreende o quanto o psicológico, o emocional e o comportamental e o fisiológico, eles estão ligados. E isso é importante a gente ensinar. Então, primeiro passo, aprenda que a forma que você pensa interfere na forma que você sente, que vai interferir na sua forma de agir, ou mesmo das sensações que você vai ter, taquicardia, sudorese, por aí vai. Então, esse é o ponto 1. Só que para isso, antes, a gente também precisa compreender e perceber quais são os pensamentos que estão ativando determinadas formas de sentimento. Então, quer dizer, a pessoa, sem perceber, o que a gente chama de pensamento automático, ela tem um pensamento pejorativo, um pensamento negativo sobre si ou sobre uma situação. Então, quer dizer, eu não vou dar conta. Ao pensar que eu não vou dar conta, eu tenho um sentimento de tristeza, de medo. E diante desses sentimentos, por exemplo, de tristeza ou medo, eu tenho uma reação. Em geral, é comum que essa reação seja de esquiva, seja de fuga. Pode ser que você vá para o ataque, né? Você seja reativo e ataque diretamente uma pessoa. Mas o mais comum é que a pessoa ela retraia, ela recue. Fica xingando, reclamando, mas ela recua dessa ação, né? Então, a partir do momento que a gente já compreende essa ligação, então, eu pensei que eu não vou dar conta, eu pensei que eu não sou capaz de algo, e eu me veio algum sentimento de tristeza, e com isso eu quis esquivar, eu quis fugir de alguma coisa, então eu já compreendi como que essa conexão, essa tríade, ela funciona. Opa, meu pensamento interfere no meu sentimento, que interfere na minha ação. E a partir do momento, então, olha, eu compreendi que a mente funciona assim, eu compreendi como a minha mente está funcionando, meus pensamentos, sentimentos e ações estão funcionando, agora eu posso confrontar. E aí, existe um processo já bem reconhecido mundialmente de como confrontar esses pensamentos que desencadeiam todas essas formas de reações, ou seja, uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, que a gente chama de questionamento socrático, que a gente vai olhar, tentar enxergar a situação de uma forma mais realista. Outro equívoco que às vezes pode ocorrer é falar que o que a gente quer é fazer que a pessoa veja o mundo de uma forma mais positiva. Por um lado, isso não deixa de ser verdade, porque quando a pessoa está se sentindo muito mal, vê que a vida dela enxerga apenas que a vida dela não faz sentido, que ela não dá conta de nada, ou que ninguém gosta dela, qualquer outro pensamento mais realista, ele vai ser mais positivo. Mas isso não quer dizer que eu falo, não, pense positivo que vai dar tudo certo. Não. Então, esses questionamentos, eles servem para a gente ver o mundo como ele é de fato. Que ele não é tão negativo quanto você imagina e talvez nem tão positivo quanto as pessoas querem que você acredite. Existe algo nesse meio do caminho que é onde as coisas se enquadram de fato na sua vida. E à medida que a pessoa ela consegue enxergar o mundo dessa forma mais realista, ela começa a sair desse processo depressivo ou desse processo ansioso. E isso é interessante, que isso é uma melhora tão rápida, vamos dizer assim, em questões de 1 mês, 2, a pessoa já tem uma melhora tão substancial no que diz respeito a esses sintomas, que é impressionante, chega a impressionar, assim, tanto a pessoa quanto nós psicólogos, né? Como que o fato da pessoa compreender o próprio pensamento e conseguir confrontá-lo, como que isso faz uma grande diferença na vida dela. E logo em seguida, a partir de diversas confrontações que a gente vai fazendo, a gente chega num ponto que é como a pessoa se vê, né? Que até então a gente está falando de como a pessoa enxerga o mundo, enxerga as situações. Se ela vai dar conta, se não vai dar, pode ser o que aconteça com você. Agora, existe um outro ponto que é como eu me vejo. Isso muitas vezes a gente não presta atenção. E a partir de um paralelo, e aí eu te dou uma dica, né? Então, como que você tem pensado as situações? Ah, vou sair com alguém, o que você pensa? Vou buscar um trabalho, o que você pensa? Vou começar um estudo, o que você pensa? A partir dessa comparação, então, que provavelmente a forma de pensar nessas situações, elas são semelhantes, você vai olhar para si e falar, mas o que esse pensamento ele está dizendo de mim? Ele diz da minha pessoa. E aí é quando a gente chega nas crenças centrais,
né, muito também disseminado, como crenças limitantes, mude suas crenças limitantes, como se fosse algo fácil, né, como se fosse um passe de mágica. Olha o que eu estou te explicando, né? Isso não acontece como uma mágica. Você tem que olhar como você está vendo o mundo para depois ir mais profundamente você. Senão fica uma coisa meio banal, você vai passar só pela superfície. Então, a partir do momento que você já viu como que você está repetindo as suas ações em todas as situações, você vai começar a entender, então essa é a minha reação, então eu me vejo, talvez você se veja como uma pessoa que sem valor, talvez você se veja como uma pessoa incapaz. Então, ao invés de falar assim, o que eu vou fazer, você vai começar a olhar para si e falar assim, quem eu sou nessa situação? Eu sou incapaz? Eu não sou amado? Eu sou uma pessoa ruim? Ou eu não tenho valor? Então, quando a gente olha isso, são as crenças centrais. E quando a gente toca nessas crenças centrais, novamente a gente faz uma comparação daquilo que seria assim, você se acha uma pessoa incapaz, eu sou incapaz. Então, o que é uma pessoa muito incapaz e o que seria uma pessoa muito capaz? E onde você se vê no meio? E aí você começa a ver, será que você é tão incapaz quanto você imagina? E aí você vai se ver de uma forma mais realista nessa linha, nesse contínuo, né? A gente dá o nome de contínuo cognitivo, né? Então, quer dizer, onde nessa linha você se vê para se ver de uma forma realista? Porque provavelmente você não é a pessoa mais incompetente do mundo e também não é a pessoa mais competente do mundo. Onde que está você aí, nessa linha? Uns 50%? Uns 30%? Uns 70%? Né? E isso é variável e é importante entender que a gente varia também o nosso nível de sensação de capacidade, ou de ser amado pelas pessoas, ou de ser valorizado pelas pessoas. Então, esse é o primeiro passo, vamos falar, essa é uma primeira forma que a psicologia, a psicoterapia pode te ajudar, né? Que é você entender como você está enxergando o mundo e como você está se enxergando, de uma forma consciente, né? E isso traz benefícios muito rápidos, por isso que existem muitas pesquisas na psicologia, mais de 3.000 pesquisas que comprovam como isso funciona. Só que aí, vamos lá, como eu disse no início, muitas pessoas chegam até mim dizendo, Luiz, isso é limitado. Por quê? Porque todo esse processo, ele serve principalmente para tratar sintomas. Sintomas que vai achar nos manuais de psicologia, de psicopatologia, que vão falar assim, isso é depressão, isso é ansiedade, os espectros que as coisas têm, né? E tem proliferado cada vez mais os nomes e termos, né, de psicopatologia. Então, esse vai ajudar você a lidar com sintomas que surgem ali. Pode ser que exista uma situação mais grave, transtorno bipolar, esquizofrênico, que isso vai ajudar também a lidar com alguns sintomas que se apresentam, né? Sintomas que você quer se fechar mais, sintomas de ansiedade, por aí vai. Só que tem outra parte da nossa personalidade que essa primeira método ele não contempla, que são as questões do inconsciente. Então vamos lá. Dentro de nós, se eu puder dizer que é dentro, pode ter pessoas que questionem, estou de acordo, que a gente não sabe onde é que isso está, mas vou colocar dessa forma que fica mais fácil de entender. Dentro de nós existe um outro mundo, que a gente pode dizer que é um mundo tão real quanto o mundo que a gente considera a realidade, o mundo externo, né? Esse mundo interno, que a gente chama de inconsciente, ele tem vida própria, ele é autônomo. Ele não é independente, mas ele tem lá a sua vida. E as coisas vão acontecendo dentro de nós. Ele tem algumas formas de se apresentar na nossa vida. Então, por exemplo, na hora que você está querendo fazer um discurso, estou eu aqui falando com vocês, vem uma frase na minha cabeça que barra meu pensamento, que faz eu dizer alguma coisa errada. A gente chama de ato falho. Você fazer aquela piada na hora errada, né? Ela é bem colocada, porque ela expõe totalmente a situação, só que você não queria necessariamente falar aqui, mas aquilo parece que saltou da sua boca sem você perceber, né? Ou então você é tomado por uma explosão de raiva dentro de uma situação que faz com que você perca o controle, né, da sua consciência. Ou pode ser que ali você está levando a sua vida de uma forma linear e de repente tudo começa a parar de fazer sentido, né? Outros sentidos precisam ser criados. Então esse é o nosso inconsciente funcionando. E ele também vai surgir para a gente a partir
dos sonhos, né? Eu gosto bastante de trabalhar os sonhos por causa disso, porque isso vai mostrar como que o nosso inconsciente está funcionando, como que outra parte da nossa personalidade ela está querendo dialogar. Ela quer se colocar no mundo, ela quer estar presente no mundo, e é parte do nosso papel conseguir expressá-la. Só que, claro, que a nossa realidade, o nosso mundo exterior, ele tem limitações, ele tem regras que não permitem necessariamente que tudo que está no inconsciente saia. E por outro lado, a gente também não pode negar que as coisas do inconsciente estão acontecendo, simplesmente fingir que elas não existem, porque esse é outro processo que faz a gente adoecer. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Se eu nego tudo que meu inconsciente quer colocar para fora, ou a essência da minha personalidade, se você quiser pensar dessa forma, se eu nego eles, eu estou me agredindo. Eu estou falando para mim que o que eu sou, como eu gosto de ser, isso não é válido, isso não pode acontecer. Então toda essa energia que eu tenho dentro, que me serviria para colocar para fora, para agir no mundo, ela vai sendo jogada contra mim. Então vira uma autoagressão. Então o que a gente precisa fazer na psicoterapia? É olhar para esse lado. Então é um momento da terapia que a gente deixa a coisa correr mais livremente. A gente deixa que essas questões inconscientes elas surjam, né? Que os atos falhos surjam, que as conexões das nossas reflexões elas vão surgindo, e a gente olha para o mundo dos sonhos também, olha para ele com muito carinho. Porque ali, eu costumo dizer, né, que o sonho é um teatro, é uma fotografia de um momento, da sua personalidade, como que ela está acontecendo, e um teatro do que a gente chama complexos, de como que eles estão se dialogando dentro, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais harmônica. E a partir do momento que a gente consegue olhar para eles, parece que as coisas vão se organizando, vão ganhando outra forma, outros diálogos vão acontecendo. Algumas pessoas elas chegam para analisar os sonhos, perguntam: você é um analista junguiano, e querem o sonho como um guia, como um oráculo que te dissesse a verdade. Eu trabalho mais o seguinte: a gente vai olhar para ele, a gente vai dialogar com ele, e com isso ele vai começar a se transformar também, porque ele está dialogando. Então aquilo que estava perturbando, agora a gente olha, dialoga, ele se transforma, e a partir do momento que ele vai se transformando, toda a nossa personalidade vai se transformando. Se a gente for pensar o inconsciente, se eu pudesse dizer de tamanho, ele é muito maior do que a minha consciência. Então ele se alterando, ele se transformando, logo a minha consciência também vai se transformar, porque eu estou em diálogo. E esse mundo interno, ele tem muita energia. Então, o que sobra de energia dele me dá mais energia para agir no mundo, para atuar no mundo. E com isso, eu fico uma pessoa muito mais ativa. E agora, não é uma atividade vazia simplesmente porque é funcional no mundo. Não estou excluindo a primeira fase que eu disse. É super importante eu me compreender funcional no mundo. Só que agora, o que eu faço tem mais sentido e significado. Só que quando isso surge, é engraçado, dá uma sensação de derrota pra gente. E é engraçado eu falar isso, né? Porque parece, né, a psicologia veio aqui só para me fazer bem. Claro, a gente está em busca disso. Só que quando surge esse lado da personalidade, ele surge meio que passando a perna na gente. Por quê? A minha consciência, que está ali bem adaptada ao mundo, tá achando que está fazendo as coisas certas, em um determinado momento eu escuto o que um outro lado da minha personalidade está falando, e consequentemente eu vejo que o jeito que eu estou agindo no mundo não está fazendo bem para mim. Então nessa hora eu falo assim: eu tenho que agir de uma forma diferente. E nessa hora eu me sinto derrotado, porque a gente gostaria de estar certo o tempo todo. A gente gostaria de que tudo que a gente estivesse fazendo estivesse trazendo bons resultados, eu não precisasse mudar, que os outros mudassem, né? Só que em um determinado momento isso não funciona mais. E aí o nosso inconsciente vai nos dizer isso. Vai nos dizer que esse jeito não funciona. Não quer dizer que ele está apontando: faça isso ou faça aquilo. Mas ele fala: olha, não está funcionando. Precisa ter uma atitude diferente no mundo. E aí a gente começa a criar novas formas de agir no mundo. E essas novas formas que a gente vai buscando e vai criando, elas vão sendo muito significativas. A gente inclusive se vê como pessoas muito diferentes depois desse processo, né? Então vamos lá. No primeiro momento, né, a psicoterapia ela pode nos ajudar
a ser mais funcionais no mundo, entender o nosso racional, entender os nossos pensamentos, como ele se conecta com o sentimento e as nossas ações e como eu posso alterá-los. Num segundo momento, a psicologia ela me ajuda a entender que existe um outro lado da minha personalidade, que tem muita energia, que eu posso acessá-la através dos sonhos, através dos erros de falas que podem surgir, e com isso eu vou tendo mais energia. Só que tem um terceiro ponto que eu acho crucial, e me faz lembrar muito de um paciente meu, a gente tem conversado nesses momentos bastante sobre isso, que são questões filosóficas, que é um terceiro momento que eu falo assim, que é o existencial, que é o seguinte: eu ser mais funcional no mundo é super legal, me ajuda, eu ganho mais força, eu me sinto mais potente no mundo. Num segundo momento, ali meu inconsciente ele vai me trazer questões mais profundas, questões que talvez eu tenha excluído da minha realidade até então, vai me ajudar a me colocar de uma forma com mais sentido no mundo. Só que chega num ponto que você começa a se questionar isso. Em geral, é interessante porque vai surgir para pessoas mais velhas, assim, com mais de 35, 40 anos. Quando elas chegam no consultório, é comum que elas falem assim: para que eu tô aqui? Qual que é o sentido do que eu tô fazendo aqui? E é nesse momento que a gente entra em reflexões como finitude, a gente entra em reflexões como os motivos, de que forma que eu tô levando minha vida, se isso tá me agradando ou não, se eu tô sendo genuíno com a minha pessoa, se eu tô fazendo as coisas simplesmente para agradar aos outros. Então, e que, mesmo que eu tenha passado por todos esses processos, nada me garante, não existe garantia na vida. Então é deparar com isso, que a vida, ela pode ser inclusive, sabe-se lá, uma aleatoriedade, né? Então é lidar, e nesse ponto eu gosto muito, né, de Buda, né, Siddhartha Gautama, de 3 princípios. Todas as pessoas, elas envelhecem, adoecem e falecem. Então, não adianta eu me apegar, e me veio aqui outra coisa, né? O Osho que falava isso, né? A única coisa que não muda no mundo é a mudança. Então, a realidade, ela está se transformando o tempo todo, então logo, nada vai me dar 100% de garantia das coisas, e tudo tende a ser, então você vai criar coisas novas, mas isso vai ficar obsoleto e vai terminar e vão surgir coisas novas. Então todo o processo da vida é esse nascer e morrer incessante. E compreender isso e lidar com essas questões é um outro ponto que a psicologia pode ajudar. Que é, eu costumo dizer, as pessoas chegam assim: ah, mas então a psicologia ela resolve os problemas, então não preciso mais. Ok, se você pensar no primeiro questão, se isso para você é suficiente, ok. A psicologia me serve para eu entender minhas questões do inconsciente. Se para você entender suas questões do inconsciente naquele momento é o suficiente, ok, vai chegar um momento breve para terminar. Agora existe um terceiro ponto, e eu falo que eu faço terapia, já tem aí, né, desde os 15 anos de idade, eu tô com 38, então bota aí 23 anos fazendo terapia. Eu falo que é um parênteses que eu crio na minha semana para eu refletir como que eu tô levando minha vida. Surgem questões do inconsciente, às vezes eu tenho que fazer esses tipos de confrontação inicial, mas tudo em prol de eu entender como que eu tô levando minha vida. Qual que é o sentido das coisas que eu tô fazendo? É isso que eu desejo para mim nesse momento? Porque as coisas também são variadas, né? O que eu estou me apegando? Ou o que eu estou me iludindo na minha realidade? Ou, beleza, eu quero me jogar nessa ilusão e deixa eu quebrar a cara, né? Entender que não tem nenhuma certeza no mundo. Então, é esse momento onde eu vou refletir sobre qual que é o motivo desse momento que eu estou fazendo aqui. E quando a gente chega nesse ponto, foi interessante até compartilhar com vocês, né? Minha última análise era exatamente isso. Surgem pensamentos que são extremamente angustiantes. Só que eles dão um certo nível de liberdade impressionante. Parece uma dicotomia, né? Mas imaginar, pô, tudo chega ao fim. Ah, então beleza, então não preciso me apegar a nada, porque tudo vai reiniciar, então. Então vai depender de como você está encarando essas situações em cada momento. Tem uma forma diferente a lidar com isso. E é claro que em alguns momentos, e aí eu não posso dar certeza nenhuma, que questões religiosas também vão entrar no caminho, a espiritualidade entra no caminho.
que a gente nunca sabe o que acontece depois, né? Eu, particularmente, não consigo dar certeza, né? Também não quero dizer que as coisas sejam mentira. Mas eu acho que é importante a gente compreender que a psicoterapia, ela então pode nos ajudar nesses 3 níveis. No nível de como eu estou lidando com o meu dia a dia, como eu estou lidando com o meu cotidiano, as minhas formas de pensar o mundo, se isso tem me travado nas minhas realizações e como isso pode me ajudar a organizar o dia a dia e tal. A segunda forma é o que o meu inconsciente quer, o que esse meu outro lado da personalidade ele deseja colocar no mundo, deseja se expressar, deseja se realizar nesse processo, né, que a gente chama de vida. E um terceiro momento que é, beleza, meu inconsciente está rolando, já consigo me adaptar melhor ao mundo, mas para quê? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual que é o sentido das coisas? Então, poder ter um tempo para sempre refletir sobre isso é importante, porque todas as vezes que a gente não para e pensa, a gente acaba caindo em armadilhas que a vida vai nos colocando. Então, gente, espero ter ajudado, né, nessa reflexão para entender como que a psicologia pode nos ajudar. Então, eu, pelo menos, enxergo no mínimo esses 3 níveis. Pode ser que outras pessoas ainda coloquem outros além. E espero que isso tenha ajudado na sua caminhada. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar uma mensagem. Estou super à disposição para a gente poder conversar. Tá joia? Então, desejo a todos que entraram aqui, participaram da live ao vivo, muito obrigado pela participação. Quem está vendo a gravação aí, vai estar gravado tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Então, espero aí, a gente vai se encontrando mais vezes, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê, até mais. Tchau, tchau!